Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. De novo, alguém do TI, né? Só que hoje é uma menina. Então a gente vai ver aí uma raridade, né? De ver a menina no TI. Renato, hoje o assunto é infraestrutura. É um assunto Show. que Assim, diferente do passado, que foi educação, né? exatamente. É bom a gente frisar que, em primeiro lugar, boa noite, né? Não cheguei a cumprimentar. Obrigado a todo mundo aí que vem acompanhar no canal, vem dando uma moral aí. A gente está fazendo aqui o melhor que a gente pode para poder entregar um conteúdo bacana para vocês e é bacana ver esse reconhecimento. Muito obrigado. E só dando ênfase, assim como o Rodrigo falou, embora o nosso último convidado, o Márcio, cara excepcional, tenha falado de TI também, a gente voltou um pouco mais para o TI na área da educação. Hoje a gente já vai falar de um tema um pouco mais diferente, dentro da tecnologia da informação também, que é uma área muito ampla, só que hoje a gente vai falar um pouco mais de infraestrutura, segurança de dados e etc. Vamos voltar mais para essa parte técnica. Então aí, os assuntos que vão ser abordados hoje vão ser isso aí, ó. Rede, data center, storage, nuvem e segurança. Assim, para a gente que é da área, é tranquilo. Agora, para quem não conhece, tá falando grego. Né? Tá falando grego. Exatamente. Eu estou aqui para provar isso. E o intuito é poder ajudar o... Opa, avancei demais. E o intuito Um é spoiler. ajudar o pessoal da área e quem não é da área poder entender um pouco quanto é trabalhoso esse setor. Você acha que é tranquilo? Mas não é tranquilo, não. A informática é só mexer na internet? Tá enganado. Para isso, a gente vai trazer a Thaís, formada em ciência da computação, pós-graduada em proteção de dados, análise de dados, big data, inteligência competitiva, segurança cibernética, segurança da informação. Posso ter esquecido alguma coisa, Thaís. Aí é contigo. Então, vamos chamar aqui a Thaís. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Então, vai nos escutando. Agora eu estou Tranquilo? escutando. Todo mundo bem? Tudo bem, Thaís, seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Tá, eu vou começar me apresentando então, tá, gente? Eu me chamo Thaís Brandão, eu tenho 25 anos, eu trabalho com TI mais ou menos aí há uns 9 anos, então eu comecei bem novinha mesmo, lá com uns 15 anos, já estava estagiando na parte de informática, né? E comigo foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu entrei no CPD, eu já me apaixonei completamente. E aí, a partir daí, eu só vim me especializando mais nessa área. Então, na época, eu tinha o técnico em informática, depois eu fiz o técnico em redes, depois eu parti para a graduação em redes, depois para a graduação em ciência da computação, e depois disso para as pós-graduações que vocês acabaram de citar aí, né? Então, eu me pós-graduei em análise de dados, em segurança da informação e gestão de TI, segurança cibernética, fiz o MBA em Big Data e inteligência competitiva, e também atuo sou concursada, né, e atuo também como professora nessa área de TI. Então, eu sou professora na Academia Brasileira de Redes, todo mundo conhece como AB Redes, e também no projeto Women Rocket da Cisco, tá? E aí eu sou professora voluntária lá. Vamos falar aqui hoje, então, sobre infraestrutura, que é a área que eu estou mais atuando atualmente, né? Então, a gente vai falar aí do assunto que eu gosto bastante. Tá bom, pessoal? Detalhe, um currículo desse tamanho com apenas 25 anos, hein? Não é para qualquer um, não. A gente tenta. Entende um pouco de rede, né, Renato? Eu? Não, ela entende um pouco de rede. Não. Só um pouquinho só. Nada demais. Thaís, então a gente vai começar com as perguntas aí, para tu Tá ir bom. desenrolando aí. Tá bom, pode deixar. Primeira pergunta: o que é infraestrutura de tecnologia da informação e qual é o seu papel nas organizações? Então, a infraestrutura de tecnologia da informação é basicamente composta, né, por um
conjunto de componentes aí, e a gente pode citar, como exemplo, componentes de software, que são os sistemas e os programas que você vai estar utilizando para fornecer serviços, e também componentes de hardware, aí, que vão ser os links de comunicação, os dispositivos. E aí você pergunta também qual é o papel, né, da infraestrutura de TI nas organizações. Então, o papel seria justamente possibilitar, né, fornecer realmente a infraestrutura para que a organização consiga fornecer serviços de TI, soluções de TI, tanto para os colaboradores internos da empresa, como para os clientes, né, que pode ser o usuário final, dependendo do seu negócio, ou pode ser outras empresas também, esses clientes. Então, basicamente vai englobar todos esses componentes aí que a gente já citou e que ao longo da live aqui a gente vai falar um pouquinho mais, né? Que seriam os equipamentos e os softwares, tá? Renato, uma dúvida? Não, até no começo, por enquanto, tá fácil. Até aí eu consegui compreender. Então vamos para a segunda pergunta. Vamos ver quando começar a esquentar como é que vai ser. Quais os principais componentes de uma infraestrutura de rede? Não, uma rede de computadores ela é basicamente uma estrutura lógica e física que vai possibilitar que os dispositivos consigam compartilhar recursos e informações entre si, né? Então, aí a gente fala que é uma estrutura lógica, porque, conforme eu citei anteriormente, você vai ter os sistemas e os softwares que fazem parte dessa infraestrutura, né? De todo esse arcabouço aí que a gente chama de infraestrutura de TI. E a gente também fala que é uma estrutura física, porque você também vai ter os dispositivos, links de comunicação, que em conjunto vão compor aí toda essa infraestrutura, que vai estar servindo para fornecer soluções de TI dentro da sua empresa. Então, tendo isso em mente, os principais componentes que a gente vai ter na infraestrutura vão ser os servidores, os computadores, os roteadores, os links de comunicação, os protocolos de comunicação que vão estar sendo utilizados, aí no caso, os principais é o TCP, o IP, o UDP. Lembrando aqui, tá, gente, que os investimentos e as aquisições de TI aí da infraestrutura, eles devem ser feitos visando aí suportar o negócio, né? A infraestrutura em si, não só a infraestrutura, mas a TI como um todo, ela tem esse papel de estar suportando as demandas do negócio. Então, o planejamento estratégico do negócio da tua empresa, ele vai ter que estar alinhado com o planejamento estratégico da TI, né? E os dois precisam se conversar, porque o objetivo final da tua empresa vai ser fornecer serviços. E as soluções de TI vão estar ali para conseguir suportar isso. Então, basicamente, o que você vai ter numa infraestrutura de rede e ali na primeira pergunta, que foi no caso, né, na infraestrutura de TI, vão ser esses componentes, todo esse arcabouço, né, de software, de sistemas, de link de comunicação, de dispositivos físicos mesmo, para você conseguir fornecer essas soluções e esses serviços dentro da sua organização. Renato, isso aí que ela falou aí, a questão da conversa entre si, né? E tem alguns lugares que não conversam, né? Tipo, que a TI fica jogada de lado. Não sei se tu concorda com isso. Uhum. Isso é verdade. Nem sempre acontece, né? Mas o mundo ideal era que se conversasse, né? Então, o planejamento estratégico do negócio ele é feito aí pela alta liderança, né, da empresa. O ideal é que você tivesse também um representante de TI nessas reuniões da alta administração da empresa para que esses dois planos se comuniquem entre si. Porque a gente chegou até a comentar alguns episódios passados que exatamente, às vezes a gente tinha isso. Geralmente, assim, pequenas empresas não tem uma ciência do tamanho da importância que tem o TI, o quanto que ele pode dinamizar o trabalho, o quanto que ele pode facilitar, o quanto que ele pode diminuir a distância entre dois pontos, que às vezes seja por uma questão cultural ou uma falta de consciência do pequeno empresário, pode-se dizer assim, de entender o processo como um todo. A gente chegou até a comentar isso, que muitas das vezes o cara ele é muito bom no que ele faz, então ele passa a fazer aquilo ali de maneira profissional. Só que ele não tem uma formação de gestor, ele não tem uma visão mais ampla de analisar o processo como um todo e entender cada fase dele. Tendo a fase do TI meio que a coluna vertebral, porque você integra setores,
você reduz tempo de trabalho, você consegue dinamizar. Então, assim, meio que reforçando o que você está dizendo, que o ideal, existe um mundo ideal e um mundo real, mas o ideal é que a gente tivesse uma comunicação maior, que pelo menos um representante do TI tivesse sempre na tomada de decisões, né? Auxiliando ali os gestores. Sim, em muitas empresas a TI é vista como um gasto, né, desnecessário. Mas isso é porque, geralmente, nessas empresas você não tem o planejamento estratégico de TI alinhado ao planejamento estratégico do negócio. Isso porque essas áreas não se falam. E quando você não tem comunicação, o que acontece é que é problema, né? Cada um visa um objetivo final, e aí cada um visando um objetivo, cada um vai fazer de uma forma e você vai ter problema, né? De integração entre essas áreas. Então, geralmente, quando você chega numa empresa e a TI é vista como um gasto desnecessário, é porque as áreas não estão se comunicando. A TI, quando ela é bem investida, né, quando você tem investimento, tem comunicação, ela não só auxilia, né, não só suporta o seu negócio, como também otimiza muito, né? Então, automação, vários processos que você consegue implementar para facilitar a vida das pessoas. Então, tudo isso você pode obter através da TI, mas se você conversar com a TI, né? Eu até teve um episódio aqui que a gente estava falando sobre contabilidade, que é exatamente isso. A questão da facilitação que a tecnologia da informação traz. O desenvolvimento de softwares permitiu aos escritórios contábeis oferecer um produto que até então eles não faziam, que era o BPO financeiro, que assim, você consegue fazer de maneira manual? Você consegue fazer. Mas para você ganhar escala, você tem que ter um software muito bem desenvolvido, entender o que ele faz e ter uma integração correta com o sistema contábil. Porque ele ainda tem as obrigações que precisam ser entregues e tudo mais. O software, na verdade, ele está tirando o trabalho manual. Você está ganhando tempo, ganhando escala. Mas você precisa ter um TI bem estruturado para esses sistemas conversarem entre si. Sim, exatamente. Acontece muito isso. Beleza. Vamos para a terceira pergunta aqui. O que é um data center e quais são os elementos essenciais que compõem essa infraestrutura? Não, data center, a galera até confunde às vezes, né? Quando eu estou dando aula, data center com cloud, porque o pessoal hoje em dia está associando muito, né? Falando em cloud, é data center. Então, o data center ele é basicamente uma instalação física que vai possuir aí equipamentos com grande capacidade de armazenamento e grande capacidade de processamento de dados, né? E esses data centers normalmente são muito caros de você construir e manter. Por isso, muitas empresas, em vez de construir seu próprio data center, agora estão migrando para a nuvem. Aí a galera faz essa associação, né? Então, você tem aí na nuvem infraestrutura como serviço, software como serviço, já tem até o Everything as a Service, né? Tudo como serviço. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha o próprio data center, né? E aí a gente fazia tudo nesse data center, desde trocar um HD até gerenciar isso remotamente, né? Através de software de gerenciamento, Nejo, SCACT, MRTG, Zabbix. E você via no dia a dia que realmente tem um custo grande você manter essa infraestrutura dentro da tua empresa. Então, o data center ele tem vários requisitos, né? Um deles é a temperatura, você tem que cuidar da temperatura, não pode ficar muito elevada por conta do processamento, né? Do superaquecimento dos processadores, dos dispositivos que estão ali. Você tem demanda para que você consiga, né? Suprimir um incêndio caso ele ocorra, então qualquer tipo de sinistro. Tem uma demanda muito grande também da parte de segurança desse espaço físico, né? Porque todos os recursos que vão estar ali dentro são recursos realmente muito valiosos, que, como a gente acabou de citar, são dispositivos que vão ter um alto poder de processamento e de armazenamento, então são dispositivos caros. E mais ainda do que o valor físico do que está ali, a gente tem o valor dos dados também que estão armazenados ali. Então, é um espaço realmente que custa caro para as empresas manterem. Então, hoje em dia, a gente vê uma migração grande para a nuvem. Porém, algumas instituições, né, a gente vai falar das desvantagens logo em seguida, né, ainda estão optando por manter os dados dentro da própria empresa, tá? Mas o data center é isso, não é um bicho de sete cabeças, não, é só uma instalação física, né, geralmente grande, porque você vai ter no data center
vários hacks, né, de comunicação, geralmente tá sempre organizado dessa forma, e dentro desses hacks você vai ter vários componentes ali de infraestrutura de TI. Então, você vai ter switch, você vai ter os patch panels para conectar aí os teus links, né? Vai ter os servidores, vai ter storage, vai ter roteador, tudo isso é equipamentos de grande porte que a gente está falando, né? Principalmente se a gente está falando de um data center grande. Então, vocês imaginem aí uma Amazon da vida, qual o tamanho do data center e qual o custo que tem para a Amazon manter um data center desse. Então, o data center é isso, tá bom? Thaís, só te perguntar aqui, para assim, como assim, eu que não sou da área, para entender um pouco mais. Você disse que existe hoje muita gente que ainda confunde o data center com o cloud. O que seria exatamente o cloud e qual a diferença exata entre os dois? A cloud, a gente vai falando mais para frente, né? De forma mais explicadinha, mas o cloud seria a computação em nuvem. Quando eu estou falando de cloud, eu tenho um provedor de serviços de nuvem que ele tem o próprio data center dele. Então, ele tem essa instalação física com todos esses equipamentos robustos lá dentro e ele está fazendo esse gerenciamento para mim. E aí, eu simplesmente contrato um serviço dele, que ele está rodando lá no data center dele, ou eu contrato um espacinho de uma máquina dele, né? Ele cria uma máquina virtual e eu contrato isso para eu conseguir usar sem precisar montar o meu próprio data center, entendeu? Porque, como eu acabei de falar, Entendi. custa caro, né? Custa bem caro você manter isso, você construir essa infraestrutura e você manter. Então, se eu puder alugar de outra pessoa, para mim é melhor. Então, é isso que a gente chama de cloud, né? Cloud é basicamente você fornecer serviços de TI através da internet, tá? Então, você vai ter essa instalação em algum lugar, essa instalação ela vai ser da responsabilidade de alguma instituição, de alguma organização que vai estar mantendo aquilo ali, e essa organização vai fazer aí, vai fornecer serviços, ou então infraestrutura para você, sob demanda, de acordo com um valor específico que geralmente é cobrado lá, porque você precisa pagar para utilizar essa infraestrutura que vai estar na nuvem, que a gente chama de cloud, tá? Perfeito. Ou seja, ninguém tem para onde fugir. Ou você vai ter o teu data center próprio, ou você vai terceirizar de alguém. Quem trabalha com tecnologia não tem para onde correr, né? Sim, exatamente. Geralmente é isso aí. Você vai precisar de ou utilizar uma abordagem ou utilizar outra. Aí você tem desvantagens e vantagens de acordo aí com o que você queira fazer, né? Você teria, você teria preferência por alguma das modalidades? Eu acredito que você utilizar a computação em nuvem está sendo muito mais vantajoso hoje em dia do que você criar seu próprio data center, sua própria infraestrutura, porque a cloud já evoluiu muito, né? E hoje o que a gente tem é que a cloud acaba se tornando muito mais barato, muito mais otimizado e bem melhor para as empresas do que ela criar um data center do zero, ou criar uma infraestrutura, mesmo que não seja um data center. Mas você requer muito mais investimento, você tem que gerenciar aquilo ali, né? Porque quando você contrata cloud, acaba que o provedor de serviços de nuvem faz muito para você, e você, com alguns cliques ali, você já consegue fazer o mínimo de gerenciamento que é necessário da sua parte. Então, atualmente, na maioria das empresas que estão optando pelo cloud, eu acredito que seja a melhor solução, sim, dependendo do teu negócio. Não só por uma redução de custo, mas também por uma questão de logística, pode-se dizer assim, né? Sim. No geral, o cloud facilita muito, né? A parte de segurança, né? Algumas empresas consideram uma desvantagem, né? Em alguns ramos ainda, mas já evoluiu muito. Então, a segurança de um data center da Amazon, por exemplo, realmente eles já investiram muito nessa parte. Então, a questão do gerenciamento, você não se preocupa com... Não tem grandes preocupações para conseguir gerenciar o serviço que você contratou. Então, você tem redundância, né? Você pode realmente construir a tua infraestrutura na nuvem e ter muito menos dor de cabeça do que se você estivesse fazendo isso dentro do espaço físico da sua empresa. Então, o cloud está facilitando muito. Assim, eu vejo até também como uma questão de responsabilidade, porque se você está terceirizando,
Você está contratando uma empresa que trabalha exclusivamente com isso, em caso de possíveis erros ou qualquer tipo de danos, a empresa meio que está resguardada pela segurança jurídica que o prestador oferece, né? Sim, exatamente. Renato, vou levantar só um parênteses aqui. Acho que a parte de cloud é cobrado por hora de acesso. Posso estar errado, mas eu acho que é por hora de acesso, né? Existem várias modalidades de cobrança lá, né? Tem por hora de acesso, tem por quantidade de recursos que você solicitou também. Então, por exemplo, meu serviço, eu vejo que de 8 horas da noite até 10 horas da noite tem um pico de acesso. E aí a quantidade de máquinas virtuais que eu contratei não está atendendo a demanda. Aí eu posso solicitar mais máquina virtual, ou mais poder de processamento, mais poder de armazenamento. E aí isso também vai ter um custo, entendeu? Então, depende da modalidade, depende do provedor de serviço da nuvem que você vai estar contratando. Essa modalidade de cobrança aí. Show. Beleza. Mas facilita muito. Vamos para a próxima aqui. Quais as vantagens e desvantagens de uma infraestrutura de TI baseada em nuvem? Já deu uma palhinha aí, né? Mas. Dei uma palhinha já, a gente vai falar um pouquinho melhor agora. Então, algumas empresas possuem uma visão de que os dados armazenados em nuvem eles estão completamente inseguros e passíveis de vazamento. Já outras têm aquela visão totalmente contrária e acreditam que os dados na nuvem estão totalmente seguros e não precisam assim de se preocupar com nada. Eu vejo assim que tanto por um lado quanto por do outro, né, as duas visões elas são perigosas, né? Porque uma mantém a empresa estagnada, ela não evolui, né? Porque ela não acompanha a tecnologia, simplesmente por medo de que os dados dela vazem. E por outro lado, a outra também está muito confiante, achando que nada pode acontecer e aí por isso ela não investe em segurança. Então você tem que sempre pensar no meio termo ali das vantagens e das desvantagens para você tomar os devidos cuidados. Então, assim, a desvantagem é que existe um risco de mudança de jurisdição, né? Porque, assim, quando eu tenho os dados dos meus clientes, né, os dados do meu negócio dentro da minha empresa, dentro ali da minha infraestrutura física, estão ali na minha empresa, eu sei a localização física desses dados, eu sei o que está sendo feito com eles, eu que estou gerenciando tudo. Então, eu tenho um controle maior, né? Que a gente também chama de governança de dados, tá? Ali por minha conta, né? Então, eu tenho toda a gerência sobre essas informações. Quando eu contrato um provedor de serviço de nuvem, contrato um serviço desse provedor, eu vou migrar os dados que estavam na minha infraestrutura física para a nuvem, né? Para a infraestrutura desse provedor. E não necessariamente esses dados vão estar armazenados em um data center aqui do meu país, então pode estar armazenado em data centers de outros países, ou então espalhados por vários data centers, né? Isso pode acontecer também. Então podem estar em qualquer lugar aí em vários países diferentes, né? Então, existe o risco de mudança de jurisdição, né? Porque os dados podem estar distribuídos em vários locais e aí esses locais podem ter requisitos legais diferentes. E aí, por exemplo, se você está num ramo de saúde, a gente sabe que os dados de saúde dos indivíduos, né, das pessoas, são dados muito sensíveis. E aí, dependendo do lugar onde você esteja, existe uma legislação específica para tratar aqueles dados, para armazenar. Então, se você coloca isso em nuvem e esse provedor está armazenando esses dados em outro local que tem uma outra legislação, então você tem um pouquinho de problema com relação a isso, aí você tem que tomar cuidado para saber exatamente onde esse provedor vai estar armazenando fisicamente os teus dados, né? Mas isso geralmente acontece quando a empresa realmente está lidando com dados que são bem mais sensíveis e que requerem, geralmente, essas regulamentações um pouco diferenciadas. Então, isso seria uma desvantagem. E no caso aí da confiança, né? Porque, conforme eu citei, algumas empresas, apesar de já ter evoluído bastante a segurança em cloud, né? Essas empresas elas não querem, assim, migrar os dados que estão ali fisicamente debaixo dos bracinhos delas, né? Para uma infraestrutura que está em algum lugar que ela não necessariamente sabe onde é que né? Que está na nuvem, está no data center de uma outra empresa.
com medo de que esses dados vazem, né, que sofram ataques cibernéticos. Então, ainda existe esse medo, né, já evoluiu bastante a segurança do data center de um grande provedor de nuvem. Ela tem uma segurança muito robusta, justamente por saber que as transações vão ser feitas através da internet, que seus dados vão estar em outro local. Então, já evoluiu bastante. Já as vantagens, assim, são várias. Você tem muita vantagem com computação em nuvem. Então, ela permite que você acesse os dados de qualquer lugar do planeta, porque os seus dados são acessados através da internet, né? Então, estão lá no local, fisicamente, você consegue acessar de qualquer lugar. Então, se você tem um colaborador que está trabalhando na rua, né? Algumas empresas fazem isso, presta suporte para os clientes na rua, ele consegue acessar os dados daquele cliente, os dados da empresa, de qualquer lugar que ele esteja. Então, isso facilita bastante. Você tem a assinatura apenas dos serviços que você está utilizando. Então, vamos supor, eu contratei uma máquina com 3 CPUs, é um exemplo, tá, gente? E eu vejo que eu não estou utilizando essas 3 CPUs. Então, eu não preciso continuar usando 3, eu simplesmente diminuo e passo a pagar menos. Agora, se eu tivesse construído uma infraestrutura física, eu tivesse comprado realmente uma máquina com 3 CPUs, ou aquelas CPUs que eu não estou utilizando, né? Aqueles núcleos de processamento que eu não estou utilizando, ou eles iriam ficar ociosos, ou eu ia ter que realmente pensar em alguma forma de otimizar isso, colocar um outro serviço para rodar naquela mesma máquina. Então, é só um exemplo. No cloud, na computação em nuvem, eu pago pelo que eu estou utilizando. E se eu vejo que eu não estou utilizando, eu posso diminuir. Então, existe uma elasticidade grande aí para você conseguir gerenciar o que você contratou. Então, ela elimina, ou basicamente reduz a necessidade de você comprar equipamentos, de manutenção, evita também que você gaste com treinamento de pessoal, porque quando você tem uma infraestrutura física dentro da tua empresa, você precisa de gente qualificada para conseguir gerenciar aquilo ali, né? Para criar aquilo ali, né? Configurar os servidores, os serviços, tudo. Agora, quando você está falando de cloud, existem alguns serviços que você nem precisa, que já são fornecidos pelo provedor de serviço de nuvem. Claro que você ainda vai precisar de uma equipe de TI, né? Ainda mais se você contratar a infraestrutura como serviço, que o provedor vai te fornecer a infraestrutura e você vai subir os serviços lá que você quer. Então, você precisa da equipe de TI ainda, mas reduz, de qualquer forma, uma questão aí de treinamento para que a tua equipe consiga fazer tudo, né? TI como tudo, né? Que tem algumas empresas que é assim, que acham que o cara ele tem que saber tudo, tem que saber banco de dados, rede, segurança, e exige que tudo isso que você faz seja feito na maior excelência possível. Mas isso requer treinamento. Então, então a computação na nuvem ela também reduz esse gasto com o pessoal, gasto com equipamento, não preciso comprar tudo do zero, permite assim, respostas rápidas a falhas. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual lá que eu contratei do meu servidor meu provedor de serviços de nuvem, e aí essa máquina virtual eu tive algum problema com ela. Então, eu consigo subir outra máquina virtual de forma muito rápida e migrar esse serviço que estava nessa máquina virtual que deu problema para essa outra máquina virtual que está boa, de forma assim muito rápida, muito escalável. Então, facilita muito, como vocês podem ver, então, redundância para eu contratar, né, máquinas virtuais redundantes ali para não ter esse problema de falha, de erro. A questão do custo, eu só pago o que eu utilizo, eu só utilizo o que realmente eu estou vendo que tem necessidade, eu gasto menos com equipamento, eu gasto menos com pessoal, com treinamento, eu consigo acessar meus dados de qualquer lugar. Então, facilita muito a computação em nuvem, né? Você gastar até menos tempo, porque gasta esse tempo para você construir uma infraestrutura física, né? Então, antigamente, a gente tinha servidores dedicados dentro da empresa, e aí a equipe de TI cuidava daquele servidor. Aí, se desse problema no HD daquele servidor, né, ele realmente desse pau, o que você tinha que fazer? Cotação para comprar o HD do servidor, e aí demorava para fazer a cotação, demorava para chegar o HD, você tinha que ir lá fisicamente trocar. Então, com a computação na nuvem, você não precisa fazer mais nada disso. Quase tudo é feito com máquinas virtuais, você consegue provisionar isso muito rápido, você consegue mudar o teu serviço de uma máquina para outra de forma muito rápida também, e evita tudo isso que a gente acabou de falar, né? Redução de tempo, de custo, de erro, de tudo que vocês podem imaginar. Então, conforme a gente pode ver, as vantagens são maiores do que as desvantagens.
assim, eu não sei se seria possível, mas você acredita que seria viável, caso seja possível, manter uma estrutura meio que híbrida, você ter uma parte em estrutura física, a outra parte você deixar no sistema em nuvem, nesse sentido? Como é que você enxerga essa questão? Sim, já tem, na verdade, né? Você tem um modelo híbrido de nuvem, né? Onde geralmente a empresa faz o seguinte: os serviços que ela considera assim que são muito utilizados, mas que não são muito sensíveis, ela sobe para a Uhum. nuvem, aí os clientes conseguem utilizar. E aí os serviços, assim, os bancos de dados dela, né? Não quero subir os dados dos meus clientes, ela mantém dentro da empresa. Então, ela vai utilizar os dois. Ela utiliza a nuvem, né? A nuvem do provedor, e mantém uma pequena infraestrutura física dela também. Então, isso é possível de você fazer. Muitas empresas utilizam esse modelo híbrido de nuvem. Totalmente Até porque também aceitável. a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou fechando um pouco mais o cerco, trazendo até mais responsabilidade. À medida que a gente tem o avanço dessas tecnologias, cada vez a gente está utilizando mais, perdão, e mais dependente, então requer uma atenção maior das empresas. Então, assim, meio que reforçando, essa questão da estrutura híbrida também se torna importante por conta disso, né? Como você mencionou, dados que são um pouco mais sensíveis, você tem uma estrutura física ali um pouco mais fechada, mais difícil de ter acesso externo para poder preservar, né? Sim. Muitas empresas estão usando o híbrido mesmo. Tem empresa até que começa no híbrido, aí depois fala, não, gostei bastante, aí manda tudo para a nuvem. Aí tem Vai de pegando tudo, né? Mas, confiança, né? vai pegando confiança e vai mandando. Mas é muito bom, nuvem é muito bom, e tem muita empresa utilizando esse modelo híbrido, sim. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Explique a importância da segurança da infraestrutura de TI e mencione algumas medidas de proteção comumente utilizadas. Então, a importância da segurança da informação, né? Segurança, costumo dizer, né, que é um dos pilares mais importantes da TI. Porque sem segurança você não consegue prover serviço, né? Os pilares da segurança da informação são confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então, se eu não estou provendo serviços com esses três requisitos, é porque com certeza eu vou ter problema, né? Então, a segurança é muito importante. Se hoje em dia alguém me perguntar, né? Eu quero entrar para TI, mas eu não sei em qual área eu vou investir. Eu falaria para essa pessoa investir em segurança, porque é muito difícil que algum dia você não precise de segurança. Você sempre vai precisar de segurança. Segurança é uma coisa que não vai morrer, né? Em qualquer âmbito. Então, essa importância da segurança da informação é não só para TI, mas assim, inclusive para o negócio, né? Como a gente está falando, a TI ela suporta o negócio. E aí vocês pediram também para mencionar algumas medidas de proteção, né? Então, a primeira coisa que uma empresa ela deve fazer é criar uma política de segurança da informação. Então, a partir dessa política, ela que vai ter as regrinhas, né? O que você pode fazer, o que você não pode. Aí você vai implementar depois, na prática, né? Essa política. Mas primeiro você precisa ter a política, porque se as pessoas não sabem o que tem que fazer, o que não pode fazer, fica difícil depois de você regulamentar. Então, depois de criada uma política de segurança da informação, tendo em consideração as particularidades da sua empresa, você vai partir para as medidas de proteção aí tanto do teu perímetro físico, né, da empresa, quanto da parte lógica aí dos teus sistemas. Então, na parte física, você pode ter câmeras de segurança, né, da tua empresa, principalmente aí se você tem uma infraestrutura dentro da tua empresa, né, uma infraestrutura de TI. Então, câmera de segurança, vigilantes, né? Na empresa que eu trabalhava, que tinha um data center, que eu citei para vocês, a gente tinha câmera de segurança por todo o data center, fora do data center também, na empresa toda. Tinha um vigilante que ficava lá no portão da empresa 24 horas, então, para evitar que alguém conseguisse adentrar fisicamente aquele espaço e obter os dados. Controle de acesso dos compartimentos, então, esse controle de acesso ele pode ser por senha, por biometria, cartão de acesso, reconhecimento facial. Então, ou, inclusive, aí o que seria o ideal você fazer um controle de acesso baseado em mais de um desses métodos, né?
Então, igual a gente está falando aí hoje em dia muito do fator de autenticação. Depois disso, partir para a segurança lógica, né? Você pode utilizar softwares que vão te auxiliar no estabelecimento da infraestrutura segura. Então, aí você pode utilizar o IPS. O IPS é um sistema de prevenção de intrusão. Você pode utilizar o IDS, que é o sistema de detecção de intrusão. Então, a diferença entre os dois é que o IDS ele vai detectar que uma ameaça está ocorrendo e vai informar isso para o analista. Já o IPS ele vai detectar e vai tentar impedir que essa ameaça realmente se concretize. Aí você tem o Firewall também, né? Muito famoso, tem que ter toda a infraestrutura. Você tem o CIEM também, que é um sistema que vai te ajudar a fazer o gerenciamento de eventos, né, de segurança que podem ocorrer ali. Então, uma vulnerabilidade está acontecendo, você já vai conseguir gerenciar esse evento, os logs. Então, utilizar esses sistemas para te auxiliar. O antivírus está muito importante, está instalado em todas as máquinas. Manter os softwares de todas as máquinas também atualizados, tá? Muito importante, porque toda vez que você mantém na máquina um software desatualizado, isso quer dizer que, ou sem suporte, né? Aquele software não está mais recebendo suporte da empresa, então surge uma vulnerabilidade, e aí um hacker consegue ter acesso aos teus dados, consegue comprometer o teu ativo. Então, implementar sempre esses sistemas aí na tua infraestrutura que vão te auxiliar a manter a segurança dos teus sistemas. Implementar também ou seguir frameworks de segurança da informação, né? Existem mais de um framework. Eu geralmente sempre cito o do NIST, que é muito bom. Eu utilizei ele, inclusive, lá na minha pós-graduação. E você ter cuidado também com coisas que são consideradas básicas, mas que são importantes. Então, cuidado na contratação dos funcionários, né? A gente sabe que a maioria das empresas faz uma pesquisa ali rápida antes de contratar a pessoa. Isso porque já naquela busca ali inicial você consegue identificar se aquela pessoa está relacionada a algum tipo de problema de segurança que já teve em outra empresa que ela trabalhou, mais ou menos se aquela pessoa tem antecedente. Então, realmente tomar cuidado na hora da contratação e na hora do desligamento do funcionário, porque tem um funcionário que é mandado embora e leva para o coração, né? Vamos dizer assim, leva para o coração aquilo ali. Também a gente não sabe qual o dia a dia da pessoa, né? Às vezes a pessoa até foi mandada embora justamente. Só que né, nesse processo, né, a pessoa ainda pode ter acesso aos sistemas da empresa e ou levar dados sensíveis ou comprometer a tua infraestrutura. Então, assim que o funcionário foi desligado, você já tem que tirar todos os acessos dele da tua empresa. E o treinamento dos funcionários, né? Não adianta eu investir em infraestrutura, eu investir em sistema e eu não conscientizar o usuário final, que vai ser o funcionário que vai estar sentado ali fazendo a função dele, que não tem nada a ver com TI. Então, ele precisa entender que ele não pode utilizar uma senha fraca, que ele não pode clicar em link suspeito que vai chegar no e-mail dele. Então, é fazer treinamento mesmo, dar palestra dentro da sua empresa e conscientizar esses funcionários sobre essas medidas de segurança e incutir uma mentalidade de segurança neles. Então, você vai desde o simples, segurança é tudo. Você vai desde o básico lá, que é o funcionário, até os sistemas robustos de segurança da informação que você vai estar utilizando, né? Então, é antivírus, é câmera de segurança, controle de acesso, é a hora de contratar o funcionário. Então, segurança é um campo muito vasto, muito amplo, e que você precisa realmente investir e ter uma equipe especializada para isso. Então, eu preciso contratar uma equipe de TI que tenha gente realmente especializada em segurança da informação para tá tratando essas questões dentro da minha empresa. Então, essas seriam as principais medidas, né? Existem outras. Segurança realmente é um mundo, né? A gente poderia falar a noite toda sobre segurança. Mas essas são as principais. Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas? Até aqui, tudo certo. Até que assim, você explica bem rápido, mas você é bem dinâmica, bem direta, é didática. É jeito de professora, né? Não tem jeito. É mania. Qual é o papel dos servidores em uma infraestrutura de TI e quais são os diferentes tipos de servidores existentes? Então, o papel dos servidores, o nome dele já diz um pouco, né? Já puxa, já dá o spoiler para a gente. É prover serviços.
como a gente falou aqui, né, o papel da infraestrutura de TI vai estar sendo fornecer esse arcabouço de software e de hardware para que você consiga ter soluções de TI e prover serviços na sua empresa. Os servidores vão ser as máquinas que vão estar ali provendo serviços dentro da tua instituição. Então, existem vários tipos, né? Basicamente, tudo que a gente utiliza hoje são serviços que estão sendo providos por servidores. Então, a gente tem o servidor de correio, que vai ser o servidor que vai estar provendo serviço de e-mail dentro da tua empresa. Então, o Gmail seria um exemplo. A gente tem servidor web, então, que vai estar provendo serviços de página web, né? Então, quando você acessa lá o site do G1, aquilo ali está sendo, aquela página está hospedada dentro de um servidor web. E aí, por outro lado, a gente também já puxa para o servidor de DNS, que o servidor de DNS ele vai te possibilitar aí que você não precise ficar gravando um monte de endereço IP para acessar as suas páginas, inclusive a página do G1. Você grava, que é g1.com.br, e aí o servidor de DNS faz essa conversão para você do nome de domínio do endereço IP da máquina. Então, a gente falou servidor de correio, né? Servidor web, servidor DNS, tem servidor para você realizar a configuração automática das máquinas, então é o servidor DHCP, que ele vai ser responsável aí por fornecer endereçamento de rede de forma dinâmica para as máquinas. Então, tanto o endereço IP quanto o endereço do gateway da tua rede, o endereço IP do servidor DNS. O servidor DHCP acabou facilitando muito a vida também do pessoal de TI, porque quando você tem que executar uma tarefa 1 milhão de vezes de forma manual, o que acontece? Erro, né? É sempre assim. Então, quanto mais serviços você puder ter que automatizem os processos para você, você evita que erros aconteçam, porque a gente é humano, então o serviço repetitivo tende ao erro. Então, esses são os principais aqui. Você tem também servidor de arquivo, né, que é muito utilizado. Então, servidor FTP, servidor SFTP, TFTP, são todos servidores de arquivos que você pode ter na sua infraestrutura. Geralmente são muito utilizados para você fazer backup aí de imagem de sistema operacional, esses servidores TFTP. Eu acho que esses são os principais que eu falei, tá? Tem servidor, no caso de e-mail, é o POP, o IMAP, o SMTP, né? No caso, o SMTP para você fazer transferência de e-mail entre servidores de e-mail diferentes, e o POP e o IMAP para você fazer o download aí das tuas mensagens de e-mail, né? Seria o cliente lá de e-mail. Eu acho que esses são os principais. Então, o servidor também não é um bicho de sete cabeças, não, gente. É basicamente uma máquina que vai estar provendo serviços dentro da tua rede. Tá? Ela fala com uma facilidade, mas para a gente que não é da área é muita informação, cara. Não, mas é tranquilo. Uma pergunta aqui, acho que todo mundo tem vontade de fazer essa pergunta, né? Servidor Microsoft e Linux tem alguma diferença? Não, tem, totalmente, né? Porque, assim, são sistemas operacionais diferentes. Geralmente, servidor, né? A maioria dos servidores vão estar utilizando Linux. Mas existem alguns, como, por exemplo, o servidor do Active Directory, né? O mais famoso, utiliza o Windows. Geralmente, a galera utiliza esse servidor aí para fazer o gerenciamento das contas de login, né? Das máquinas. Mas a maioria dos serviços de servidor, né, que a gente roda na rede, vão estar rodando em cima do sistema Linux. Porque o sistema Linux, ele como é que a gente pode dizer, né? Ele geralmente não, quando a gente está falando de servidor, a gente não utiliza a interface gráfica, então ele é mais otimizado, né? Ele possui uma segurança maior, porque para você rodar, né, programas, né? No caso, um vírus aí seria um programa. No Linux, você tem toda uma estrutura lá de diretório diferenciada e toda uma estrutura de permissão, né, de permissionamento de arquivos. Tudo no Linux é um arquivo, né? Então, essa parte de segurança é muito forte no Linux e a otimização também. A gente está usando o Windows e sempre lembra do quê? Da tela azul, né? Então, o Windows dá muito problema. Então, quando a gente está falando de servidor, a gente geralmente cai para o Linux. E quando a gente está falando de usuário final, né, que quer uma interface gráfica bem simples para utilizar, a gente já fala de Windows. Você tem servidores tanto Windows quanto Linux, mas a maioria vai ser Linux por conta de N questões aí do Linux que ele tem em vantagem
em detrimento do Windows, tá? O Linux, então, seria mais para serviços mais técnicos. O Windows mais para, como você falou, serviço final. Para o pessoal que Usuário utiliza a final. máquina ali na ponta do fio e tudo mais. Sim, apesar de que a gente está vendo também uma pequena mudança, né? Como o Linux ele é gratuito, né? Ele é free e open source, o código dele é aberto, né? Ele tem essas duas vantagens que são muito grandes. Algumas empresas você já está vendo utilizar muito o Ubuntu. Então, elas migraram, saíram do Windows, né? Do Windows 10, Windows 7, e implementaram em todo o parque computacional o Linux. No caso, o Ubuntu, porque ele é o que tem uma interface mais fácil para o usuário final ali. Então, mesmo para o usuário final, às vezes as empresas utilizam o Linux também, porque ele é gratuito e você não precisa pagar a licença, né? As licenças do Windows são pagas e são caras, às vezes sai caro para a empresa, né? No final do dia. Assim, mas essa busca pelo Linux, que até então não tinha muito. Por que exatamente? O Windows ele sempre foi mais popular, apesar de, como você falou, às vezes a licença ser mais cara. Por que você enxerga que havia essa preferência pelo Windows? O Windows ele tem preferência porque o usuário está muito acostumado a utilizar ele, né? Porque ele é muito fácil de se utilizar, né? A interface gráfica dele facilita muito. Então, você tem essa facilidade com relação ao usuário que é leigo. Então, um usuário que não sabe, não entende muito, né, de computação, ele vai vai optar pela facilidade, né? Pela usabilidade. E o Windows ele tem isso como ponto forte. A usabilidade dele é muito boa. O Windows já está bem enraizado, né? Exatamente. Em várias empresas você vê isso, né? O pessoal se acostumou mesmo e tem uma usabilidade muito grande. Com essa evolução que você falou que o Linux veio se desenvolvendo mais nos últimos tempos, você acredita que um dia ele possa passar o Windows na questão da preferência do gosto popular como um todo? Ixi, aí não sei, até chegar nesse patamar. Eu Vai estou vendo demorar, que né? eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas pode ser, né? Pela questão do custo, né? Porque não ter custo nenhum, ser gratuito é uma vantagem muito grande, né? Com relação ao Windows. E a gente está vendo também que o Linux está vendo cada distribuição com mais suporte, né? Suporte a dispositivos, com drivers, com softwares. Alguns softwares também já foram desenvolvidos para o Linux, que são opções para programas do Windows, também já estão facilitando muito a vida do usuário final, né? Então, você está vendo que eles realmente estão trabalhando para tornar o sistema mais simples, até para o usuário final que não entende de computação. Conseguir uma expansão maior, né? Realmente está evoluindo. Se você tivesse que votar em um dos dois. Para utilizar na minha máquina ou para utilizar para todo mundo, em geral? Eu Na utilizaria sua Linux. máquina. Não, na minha Linux. máquina eu tenho. Não, na minha máquina eu tenho o Windows com 3 máquinas virtuais Linux. Então, eu tenho as distribuições Linux aqui que eu utilizo, mas a máquina em si, por facilidade mesmo, já vi instalado o Windows também no meu notebook. E eu utilizo alguns programinhas que são para Windows. Então, eu tenho a máquina Windows, mas tenho as máquinas virtuais Linux aqui também instalado. A galera da prateleira de cima é assim, né? Trabalha com os dois. Acaba trabalhando com os dois. É interessante ter os dois. Dá para fazer um dual boot aí também, botar os dois. Dá para brincar. Beleza, vamos lá para a próxima. Quais são os principais elementos de um sistema de armazenamento em uma infraestrutura de TI? Numa infraestrutura de TI, se a gente estiver pensando aí, principalmente em data center, né, você vai ter storage, né? Os storage são máquinas com grande poder de armazenamento, né? Que vão ter ali as controladoras, que você vai estar utilizando para armazenar os dados. Você vai ter servidores de banco de dados também, né? Nessa parte de armazenamento. Servidores de arquivo, como o FTP, o TFTP que a gente acabou de citar, que geralmente os analistas utilizam para armazenar as imagens dos sistemas operacionais.
Você vai ter softwares de backup, como o Bácula, como exemplo, né, para você fazer o backup desses teus dados que estão armazenados. E caso a gente esteja falando aí também de uma empresa, né, de uma infraestrutura que tem uma grande quantidade de dados mesmo, que a gente chama de Big Data, você vai ter ainda os data lakes ou os data warehouse aí para você estar conseguindo armazenar e tratar essa grande quantidade de dados, tá? Vai ter ferramentas de ETL para você fazer a extração, transformação e o carregamento dos dados. Você vai poder, dentro do teu data warehouse, fazer os data marts, né? Dividir aí de acordo com as unidades lógicas, de acordo com o que você quer. Então, esses são os principais elementos aí de um sistema de armazenamento em uma infraestrutura de TI. E aí, pergunta? Não. De boa, vamos seguir. O que é virtualização e como ela pode ser aplicada numa infraestrutura de TI? Então, até citei lá no início, né, que o pessoal confunde um pouco os termos, né? Os termos computação em nuvem e virtualização também são muito confundidos, né? O pessoal acaba utilizando de forma intercambiável, porém tem significados diferentes, né? A virtualização ela é a base aí da computação em nuvem, né? Sem ela, a computação em nuvem, como ela é praticada atualmente, não seria possível. E o que seria, então, a virtualização? É basicamente você separar o sistema operacional do dispositivo do hardware desse dispositivo. Então, você cria uma camada de abstração ali no meio e que vai possibilitar aí que você provisione recursos sob demanda, né? Dúvidas? Por mim, de boa. Então, acho que a gente vai para a última pergunta agora. Quais são os fatores-chave a serem considerados ao projetar uma infraestrutura de rede sem fio? Então, uma infraestrutura de rede sem fio, primeiro, para implementar uma, você vai precisar fazer um levantamento da demanda do teu negócio, né? Então, quantos usuários vão estar utilizando, quais áreas que você vai prover essa rede sem fio, né? Qual é mais ou menos o consumo de dados que essa rede sem fio vai ter, né? A gente sabe também que uma rede sem fio, né, uma rede wireless, ela tem um alcance, né, um determinado alcance, então você vai ter que pensar não só nas áreas que você quer que esse sinal chegue, mas também nas áreas que você não quer que chegue por conta da segurança. Então, esses são os pontos principais aí que você vai ter que levantar. E aí, depois que você fez esse levantamento, você vai partir para determinar aí os equipamentos que você vai comprar, né? De acordo com a distância do sinal que você quer. Então, você olha lá a especificação dos roteadores, dos pontos de acesso, e ver qual que vai ser melhor, qual que vai te atender melhor. Definir a velocidade e a frequência também da tua rede, né? A gente tem principalmente a frequência de 2.4 GHz e a de 5 GHz. Quantos pontos de acesso você vai precisar, né? Caso você precise que esse sinal ele se estenda aí para uma grande área de extensão, se você vai colocar repetidor, se você vai criar uma rede MES, os canais de transmissão, né? Que você vai utilizar também para não ter interferência aí de um ponto de acesso para o outro. E principalmente esses aspectos de segurança, né? Quando a gente está numa rede cabeada, os dados estão fluindo ali na forma de sinais elétricos dentro do teu cabeamento físico, né? Então, ninguém consegue ali e roubar os teus dados. Agora, quando você está falando de uma rede wireless, né, que é sem fio, os dados estão sendo transmitidos por ondas eletromagnéticas. E aí qualquer pessoa com dispositivo apropriado consegue captar aquele sinal e consegue descriptografar os seus dados utilizando as ferramentas corretas. Então, é pensar realmente nessa parte de segurança que é importante. Se eu não preciso que o meu sinal chegue no departamento de finanças, construa a sua rede wireless de modo que não chegue no departamento de finanças. Então, tomar esses cuidados, a senha de autenticação que você vai utilizar na tua rede. Então, esses são os fatores chaves que você vai ter que pensar aí na hora de construir a tua rede sem fio. Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Foi? Para mim foi. Assim, entendi um pouco por alto, não tenho muito conhecimento técnico, mas assim, como eu te falei, você foi bem, bem direta, bem didática, já tá na veia, né? Que o de professora não tem jeito.
Mas, assim, acho que para mim esclareceu bastante coisa e acredito que o pessoal que está vendo aí também foi bem claro, bem direto. Espero que vocês tenham Não é não, Rodrigão? gostado, tá? Thaís, obrigado aí pela participação. Nada. E quem sabe aí em breve a gente vai ter um bate-papo aí com mais outro cara de TI, né? Para ter uma troca aí de informações. Então, a gente pode te convidar novamente aí, mais para frente. E Beleza. obrigado aí pela E presença. a gente já está com um projeto de expansão aí. Se Deus quiser, não vai demorar muito, a gente já vai estar com um espaço físico, que aí, de repente você pode vir até a gente conversa pessoalmente, troca uma ideia e tudo mais. Mas, poxa, gostei muito, te agradeço muito a disponibilidade e faço questão de chamar de volta aqui um dia para a gente conversar mais. Tá bom, obrigada, pessoal. Valeu, então. Valeu, Thaís. Thaís, brigadão, bom descanso, uma boa noite, um abraço e tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.